Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma história de amor. Você já se perguntou como o destino consegue unir pessoas de mundos completamente diferentes? Pois hoje você vai conhecer a história de Amara e Lysander, uma história que começou no lugar mais simples e inesperado e que, pouco a pouco, mostrou que o amor verdadeiro não conhece barreiras, riquezas ou títulos. Antes de continuar, me fale de onde você está assistindo e que horas são. Seu comentário é muito importante para o canal. Vamos lá. O que parecia apenas mais um dia no interior se tornaria o começo de algo que mudaria para sempre duas vidas. O sol ainda mal tinha começado a se levantar quando Amara abriu a porta de sua pequena casa de madeira, sentindo o cheiro úmido da terra molhada pela noite anterior. O vento da manhã brincava com os fios do seu cabelo castanho escuro, enquanto ela observava a poeira subir lentamente do caminho de terra, que levava até a estrada principal da vila. Hoje, como em todos os outros dias, ela sabia que o trabalho na roça não seria fácil, mas havia algo no ar, uma sensação que fazia seu coração bater um pouco mais rápido, embora ela ainda não pudesse entender o porquê. Enquanto ajeitava os baldes de leite que acabara de ordenhar, ouviu o som distante de um carro diferente, algo que nunca passava por aquelas estradas. Era um ronco potente, elegante e completamente destoante do velho caminhão enferrujado do Sr. Osvaldo, vizinho de longa data. Amara franziu o senho curiosa, deixando o balde escapar quase por descuido. O carro se aproximava lentamente, levantando pequenas nuvens de poeira que dançavam no ar da manhã. Quando finalmente parou em frente à casa, dela saiu um homem que parecia ter sido tirado de outro mundo. Ele tinha o olhar intenso de quem está acostumado a controlar tudo, mas havia uma hesitação, um toque de fascínio que não se encaixava com sua postura firme. Lysander não era apenas rico, ele era alguém que carregava o peso do mundo nos ombros. Acostumado a decisões rápidas, a viagens intermináveis e a encontros que quase sempre eram planejados. Mas ali, naquele cantinho do mundo, diante de uma jovem que mal sabia seu nome, tudo parecia diferente. Amara sentiu um frio estranho na barriga quando ele se aproximou. "Bom dia", disse ele sem grande cerimônia, mas com aquele tom firme que fazia parecer que cada palavra tinha um significado maior. Ela apenas sorriu, tentando parecer natural, embora seu coração tivesse acabado de acelerar como nunca antes. "Bom dia", respondeu, a voz quase se perdendo no vento da manhã. O silêncio que se seguiu foi confortável, mas carregado de algo que nenhum dos dois sabia nomear ainda. Lysander observou cada detalhe, a maneira como ela limpava o balde, os pequenos gestos que mostravam cuidado e paciência, a simplicidade que contrastava completamente com a vida de luxo que ele conhecia. Ele não podia explicar, mas algo dentro dele sussurrava que aquele encontro não era casual. Amara, por sua vez, sentiu uma mistura de medo e fascínio. Havia algo nele que era ao mesmo tempo estranho e irresistível. Ela nunca tinha conhecido alguém como Lysander e, de repente, o mundo que conhecia parecia menor, mais limitado. Os dias seguintes trouxeram encontros inesperados. Lysander precisava visitar a região por motivos que inicialmente pareciam apenas profissionais. Estudar terras para novos projetos e entender a cultura local. Mas cada encontro com Amara parecia escapar de qualquer lógica. Ela lhe mostrava a roça, os campos verdes, as pequenas tarefas que para ele eram simples demais, mas que carregavam significado. Ele começou a perceber que cada gesto dela, cada cuidado com os animais, cada sorriso espontâneo tinha um valor que nenhum dinheiro poderia comprar. Em uma manhã chuvosa, quando o céu parecia derramar lágrimas sobre a terra, Amara mostrou a Lysander como cuidar de uma horta. Ela ria das mãos dele sujas de terra e mesmo a arrogância dele parecia derreter diante da paciência dela. "Você não precisa fingir que sabe tudo", disse ela, sorrindo, os olhos brilhando apesar da chuva fina. Ele riu, um riso raro, que não precisava de riqueza nem status para ser genuíno. E naquele momento algo mudou entre eles. Não era apenas curiosidade ou fascínio. Era uma conexão que nenhum deles esperava,
mas que crescia a cada instante. O vilarejo inteiro começou a notar a presença dele. Algumas pessoas cochichavam sobre o estranho que vinha da cidade grande, sobre o homem que parecia ter tudo, mas encontrava alegria em coisas simples que eles faziam todos os dias. Amara sentia o peso desses olhares, mas também a certeza de que, de algum modo, aquele homem não era como os outros. Ele a tratava com respeito, com interesse genuíno, sem jamais tentar mudar quem ela era. Cada palavra trocada entre eles carregava uma sinceridade que ninguém mais parecia ter. Uma tarde, quando o sol começava a se pôr atrás das colinas, Lisander a convidou para caminhar por entre os campos. "Você já percebeu como tudo aqui parece vivo?" perguntou, olhando para as árvores, os pássaros que voltavam aos ninhos, o cheiro da terra molhada. Amara sorriu, sentindo algo profundo. É como se cada coisa tivesse um propósito, e cada pessoa também. Ele a observou em silêncio por alguns segundos, quase hipnotizado. "Então talvez algumas pessoas estejam exatamente onde deveriam estar", disse ele finalmente a voz baixa, carregada de significado. E ali, entre a simplicidade do campo e a complexidade de suas vidas separadas, começou algo que nenhum dos dois poderia controlar. O amor não entrou de mansinho. Ele chegou com força, silencioso e insistente, mudando perspectivas, corações e, sobretudo, sonhos. Amara e Lisander ainda não sabiam que aquele encontro não era apenas um acaso, mas o início de uma história que atravessaria barreiras de riqueza, preconceitos e até mesmo medos que eles nem sabiam que existiam. O dia seguinte amanheceu com um céu tingido de laranja e dourado, e Amara sentiu uma estranha inquietação misturada com expectativa. Ela acordou mais cedo do que o costume, o coração ainda acelerado por causa do encontro da tarde anterior, quando Lisander a acompanhara pelo riacho. Havia algo nele que a perturbava e fascinava ao mesmo tempo, como se ele tivesse chegado ali para mostrar que o mundo era maior do que ela conhecia, mas também para lembrá-la de que simplicidade e riqueza podiam coexistir de formas inesperadas. Quando saiu para a varanda, sentiu o cheiro do café fresco que sua avó já tinha preparado. A pequena cozinha de madeira exalava calor e cheiro de pão recém-assado, mas nada disso tirava a sensação de que algo estava prestes a mudar. Enquanto mexia o café, pensava em Lisander. Será que ele voltaria hoje? Será que lembrava dela? Ou seria apenas uma visita passageira, como tantas outras pessoas que passavam pelo vilarejo sem jamais se importar de verdade? Enquanto se perdia em pensamentos, o som de pneus na estrada de terra chamou sua atenção. Era ele. Lisander desceu do carro com aquela postura firme que já lhe era tão familiar. Mas desta vez havia algo diferente. Um sorriso leve, quase tímido, desenhava seu rosto, e Amara sentiu uma pontada no peito. "Bom dia", disse ele, aproximando-se sem pressa. "Parece que o sol resolveu nascer só para você hoje." Ela riu, surpresa pelo comentário inesperadamente poético. "Você fala mesmo assim com todas as pessoas que encontra na roça?" perguntou, meio brincando, meio curiosa. "Não", respondeu ele, aproximando-se mais, os olhos fixos nos dela. "Só com quem consegue me fazer esquecer do resto do mundo por alguns minutos." Ela desviou o olhar, corando, sem saber como responder. Um silêncio confortável se instalou entre eles, enquanto a brisa da manhã brincava com os cabelos de Amara e o cheiro da terra recém-molhada preenchia o ar. O dia passou rápido. Eles caminharam pelos campos, cuidaram dos animais, e Lisander ajudou Amara a consertar uma cerca quebrada. Ele não era experiente, mas cada gesto tinha uma atenção e delicadeza que surpreendia a jovem. "Você está quase pronto para virar agricultor profissional", brincou ela, observando-o se esforçar para levantar uma tábua de madeira pesada. Ele riu, e o som parecia se misturar com o canto dos pássaros, tornando o momento quase mágico. Enquanto trabalhavam, conversaram sobre a vida. Lisander falou de cidades distantes, de negócios e decisões difíceis, mas sem arrogância, apenas tentando explicar sua rotina. Amara, por sua vez,
Contou sobre a roça, sobre sua família, sobre o pequeno vilarejo que amava e que para ela era o mundo inteiro. Ele escutava atento, absorvendo cada detalhe, como se quisesse guardar aquela simplicidade que lhe era estranha, mas ao mesmo tempo encantadora. Cada história dela parecia abrir uma janela para um mundo que ele nunca tinha conhecido, e cada risada, cada gesto, fazia seu coração bater de um jeito que ele não sentia há anos. No final da tarde, sentaram-se à sombra de uma árvore antiga, cujas raízes profundas pareciam segurar toda a história daquele lugar. Lysander olhou para ela e disse, com uma sinceridade quase dolorosa, eu nunca pensei que encontraria algo assim. Não aqui, não agora. Mas você mudou tudo. Amara sentiu a intensidade das palavras e quase não conseguiu responder. Eu não sei o que dizer, murmurou, sentindo o calor subir pelo rosto. Ele se aproximou sem pressa e pegou sua mão suavemente. Não precisa dizer nada, disse. Só quero que saiba que estar aqui com você faz tudo parecer mais real. Amara sentiu uma onda de emoções, medo, fascínio, desejo de se entregar àquele sentimento que surgia como um rio crescendo. Silenciosamente, mas sem parar, ela segurou a mão dele com força, percebendo que naquele momento nada mais importava além daquele instante. Os dias seguintes transformaram-se em uma rotina inesperada. Lysander passou mais tempo na região do que havia planejado. Cada manhã era um convite para descobrir algo novo sobre Amara, sobre a roça, sobre a vida simples que para ele se tornava cada vez mais preciosa. E cada noite trazia conversas longas, caminhadas sob o céu, estrelado e risadas que preenchiam os espaços, silenciosos que ele não sabia que existiam dentro dele. Mas nem tudo era tão simples. Alguns moradores do vilarejo começaram a questionar a presença dele. Pessoas mais velhas, acostumadas à rotina e às tradições, sussurravam sobre o homem rico da cidade que parecia encantar a jovem da roça. Havia olhares desconfiados, perguntas silenciosas e comentários que Amara não podia ignorar. Ela sabia que, embora o sentimento entre eles fosse verdadeiro, existia um mundo fora daquele campo que não aceitaria facilmente o que estava acontecendo ali. Um dia, enquanto caminhavam pelos limites da propriedade de Amara, Lysander percebeu que algo a incomodava. Você está pensativa, disse, segurando sua mão. Ela suspirou, olhando para o horizonte. É só... Algumas pessoas começam a falar. Não sei se isso vai nos afetar. Ele apertou sua mão levemente. O que essas pessoas pensam não importa, respondeu firme. O que importa é o que sentimos. E eu sei o que sinto. O olhar dela se encontrou com o dele, carregado de confiança e emoção. E por um momento, o resto do mundo desapareceu. Mas o destino parecia brincar com eles. Uma manhã, um problema inesperado surgiu. Uma doença afetou parte dos animais. E Amara teve que correr de um lado para o outro, tentando salvar o que podia. Lysander não hesitou. Ele estava ao lado dela, ajudando, aprendendo, suando sob o sol, sem reclamar, mostrando que seu amor não era apenas palavras. Era ação, presença, entrega. Aquela experiência reforçou o vínculo entre os dois, mostrando que nem riqueza, nem status, nem medos poderiam impedir que o amor crescesse. Ao final de mais um dia exaustivo, sentaram-se na varanda observando o pôr do sol. Amara encostou a cabeça no ombro dele e Lysander envolveu seus braços ao redor dela. Você sabe, disse ele baixinho, eu vim aqui pensando que poderia estudar terras, expandir negócios, mas acabei encontrando algo que vale mais que qualquer fortuna. Ela sorriu, sentindo cada palavra atravessar seu coração. E eu pensei que minha vida seria sempre igual, vivendo na roça. Mas você chegou e fez tudo parecer maior, mais intenso, mais possível. E assim, a conexão entre Amara e Lysander se tornou impossível de ignorar. Eles sabiam que o caminho à frente não seria fácil, que ainda existiam barreiras sociais, olhares julgadores e desafios inesperados. Mas também sabiam que juntos poderiam enfrentar tudo. O amor deles, nascido na simplicidade da roça e
alimentado pela intensidade de duas almas que se encontraram no momento certo. Começava a mostrar que nada poderia ser mais forte do que aquilo que sentiam. Enquanto a noite caía e o céu estrelado se espalhava sobre o vilarejo, Amara e Lysander permaneceram ali em silêncio, sentindo cada batida do coração do outro, cientes de que aquela história, que apenas começava, seria uma das mais lindas que alguém poderia viver ou ouvir. O amanhecer trouxe consigo o som familiar do canto dos galos e o cheiro da terra molhada. Mas para Amara, aquela manhã tinha um peso diferente. Ela sentia uma mistura de ansiedade e expectativa, como se o destino estivesse prestes a testar a força do que começava a florescer entre ela e Lysander. Nos últimos dias, cada encontro tinha sido mágico. Cada conversa tinha desenhado uma conexão quase impossível de ignorar. Mas havia sussurros no vilarejo, olhares desconfiados e, silenciosamente, algumas barreiras que ela ainda não sabia como enfrentar. Enquanto mexia a água no tanque para lavar roupas, pensava em Lysander. Será que ele entende o que é minha vida? Será que realmente sabe como é acordar com o sol queimando a pele, cuidar dos animais e ainda ter esperança de dias melhores? Murmurou essas palavras para si mesma, sem perceber que a brisa da manhã carregava também suas preocupações. Nesse instante, o som de pneus na estrada de terra chamou sua atenção. Lysander chegou sem avisar, como de costume, mas hoje havia algo diferente em seu olhar. Ele desceu do carro com aquela postura firme, mas o sorriso carregava uma preocupação sutil. "Bom dia", disse, aproximando-se com passos largos. "Você parece pensativa." Ela sorriu, mas não completamente. "Tenho pensado em tudo. E às vezes parece que o mundo não quer que isso dê certo." Ele parou por um instante, analisando o rosto dela com intensidade. "O que você quer dizer?" "Algumas pessoas falam demais. O que acham que sabem sobre nós, sobre o que sentimos. E às vezes dói, porque não é só fofoca, é medo, é julgamento", explicou a voz baixa, quase quebrada pela emoção. Lysander segurou suas mãos com firmeza, olhando fundo em seus olhos. "Amara, ouça uma coisa. Quem se importa com o que os outros pensam, não vive verdadeiramente. E eu sinto o que sinto, e nada vai mudar isso. Nada." A tensão da manhã deu lugar a um silêncio carregado de significado. Amara respirou fundo, sentindo o calor das mãos dele, o ritmo firme de seu coração. "Talvez você tenha razão", disse finalmente, e sorriu com um misto de alívio e felicidade. Os próximos dias trouxeram uma rotina inesperada. Lysander decidiu se envolver mais ativamente na vida do vilarejo. Ele ajudava nas tarefas, aprendia a plantar, a cuidar dos animais, a conhecer cada detalhe daquele mundo que antes parecia tão distante e estranho. Mas cada gesto carregava algo além de curiosidade ou aprendizado. Havia entrega, havia amor. E Amara, embora surpresa, se sentia cada vez mais próxima dele. Mas o destino não costuma facilitar para histórias que merecem ser lembradas. Uma tarde, quando caminhavam pelo campo, ouviram uma conversa que mudaria tudo. Dois vizinhos, escondidos atrás de uma cerca, falavam em voz baixa, mas audível o suficiente para que Amara ouvisse. "Você viu a moça do interior com aquele homem rico? Isso não vai dar certo. Ele não é do nosso mundo. É ninguém aqui à prova. Ela precisa acordar para a realidade. Não pode se deixar levar por um capricho." Amara sentiu o sangue congelar. O que era apenas fofoca começou a pesar em seu coração. Ela olhou para Lysander com medo de que ele pudesse ouvir e se sentir desencorajado. Mas ele apenas apertou sua mão firme, como se dissesse: "Não se preocupe, estamos juntos nisso." Os dias seguintes trouxeram um teste inesperado. Uma tempestade violenta atingiu o vilarejo, enchendo os campos de lama, derrubando cercas e ameaçando os animais. Amara correu de um lado para o outro, tentando salvar o que podia, mas o cansaço começou a pesar. Foi então que Lysander entrou em cena de uma forma que ela jamais esqueceria. Sem hesitar, ele começou a trabalhar ao lado dela, ajudando a levantar cercas, carregando animais feridos, organizando abrigo improvisado para os que precisavam.
A cada gesto, ele mostrava que amor não era apenas palavras bonitas, mas presença, esforço e dedicação. Amara observava impressionada. Você realmente não precisava fazer tudo isso sozinho, disse, quase sem fôlego. Não estou sozinho, respondeu ele respirando fundo. Estou com você. Sempre estarei. E ali na lama, na chuva, cercados pelo caos da tempestade, algo mudou entre eles. Não havia mais dúvidas, nem receios, apenas a certeza de que o que sentiam era real, profundo e impossível de ignorar. A tempestade passou, mas as consequências permaneceram. A comunidade inteira percebeu que Lysander não era apenas um visitante, mas alguém disposto a se misturar à vida simples que Amara amava. Alguns continuaram a desconfiar, mas outros começaram a aceitar. E lentamente, a jovem do interior começou a sentir que podia sonhar com algo maior, sem perder suas raízes. As noites tornaram-se momentos de confidências. Sentados ao lado do fogo, com o céu estrelado acima, conversavam sobre sonhos, medos e esperanças. Lysander contou sobre a solidão da vida que levava, sobre decisões difíceis e sobre a sensação de nunca ter encontrado alguém que o entendesse de verdade. Amara, por sua vez, falou sobre sua infância, sobre a roça, sobre os dias difíceis e as alegrias simples que a faziam sentir-se viva. Em uma dessas noites, ele segurou seu rosto com delicadeza e disse: Você me ensinou a ver beleza no que eu nunca percebi. No silêncio, na simplicidade, na vida que pensei ser pequena demais para mim. E eu não quero mais voltar àquele mundo vazio sem você. Amara sentiu lágrimas queimar em seus olhos, mas sorriu, encostando a testa na dele. E eu pensei que nunca seria suficiente para alguém como você. Mas você me mostrou que amor não tem regra, não tem limite. Só existe. O vilarejo começava a aceitar sua presença. Mas desafios ainda estavam por vir. Mensagens de negócios de Lysander da cidade começaram a chegar, lembrando-o de que uma vida de luxo, responsabilidades e decisões esperava por ele. Mas cada vez que ele olhava para Amara, sentia que nada valia mais do que estar ali, aprendendo, amando e vivendo de verdade. E então, uma tarde, enquanto caminhavam por um campo florido, ela percebeu que a vida nunca mais seria a mesma. O amor deles, nascido na simplicidade do interior, estava crescendo com uma intensidade impossível de ignorar, pronto para enfrentar qualquer obstáculo que o mundo pudesse colocar em seu caminho. O sol daquela manhã surgia tímido, filtrando seus raios entre as nuvens baixas que prometiam mais um dia difícil. Amara acordou antes do costume, sentindo um peso no peito. Nos últimos dias, o vínculo entre ela e Lysander se fortalecera de maneira avassaladora. Mas com a intensidade do sentimento vieram também as primeiras dúvidas, os primeiros medos e uma sensação de que nem tudo era tão simples quanto parecia. O vilarejo começava a se acostumar com a presença dele, mas não sem murmúrios. Alguns olhares ainda carregavam julgamento. E ela sabia que nem todos aceitariam facilmente a união de mundos tão distintos. Lysander, por outro lado, estava lidando com pressões que vinham de fora. A cada mensagem, cada ligação da cidade, era lembrado de sua responsabilidade como empresário e da vida de luxo que o esperava. Mas ao pensar em Amara, cada uma dessas lembranças parecia menor, quase irrelevante. Ele sentia algo que nunca experimentara antes. A vontade de permanecer em um lugar onde a simplicidade tinha valor e o amor não precisava ser medido por riqueza ou status. Quando se encontraram naquela manhã, o clima estava diferente. Ela carregava um cesto de verduras recém-colhidas e ele, percebendo o peso que ela carregava, apressou-se para ajudá-la. Deixe-me levar isso, disse, segurando o cesto com cuidado, mas firme. Você já faz tanto, não precisa carregar o mundo sozinha. Amara sorriu, sentindo novamente aquele calor que sempre surgia perto dele. Você está sempre dizendo coisas que me deixam sem resposta, comentou, tentando disfarçar o tremor na voz. Então responda com um sorriso. Esse é suficiente, respondeu ele, rindo baixinho. Enquanto caminhavam pelos campos, o silêncio entre eles era confortável, mas carregado de emoção. Cada gesto, cada olhar,
dizia mais do que palavras poderiam expressar. Eles sabiam que algo grande estava surgindo, algo que mudaria não apenas suas vidas, mas também a percepção de todos ao redor. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Um mensageiro chegou à propriedade trazendo notícias inesperadas. Um problema grave nas terras que Lysander administrava na cidade. Era urgente, precisava voltar imediatamente. O brilho no olhar dele desapareceu por um instante e Amara sentiu o aperto no peito. Eu tenho que ir, disse ele com a voz pesada, tentando controlar a frustração que surgia em cada palavra. É sério e não posso adiar. Amara baixou os olhos, tentando não demonstrar a dor que sentia. Entendo. Mas quando volta? Perguntou, tentando soar confiante mesmo que o coração apertasse. Não sei exatamente, mas prometo que voltarei o mais rápido possível, respondeu, segurando sua mão com força antes de se afastar. O momento parecia suspenso no tempo. Ela queria abraçá-lo, mas sabia que ele precisava ir. E mesmo assim, cada fibra do seu ser resistia à ideia de deixá-lo partir. Nos dias seguintes, Amara se viu envolta em uma mistura de saudade e preocupação. Cada passo que dava pelo vilarejo, cada tarefa na roça, trazia à mente a lembrança dele. Ela sentia falta do sorriso, do jeito de segurar sua mão, da maneira como ele conseguia enxergar. Beleza nas coisas simples que para outros passariam despercebidas. Mas também sabia que precisava confiar. Lysander era um homem de palavra e ela precisava acreditar que ele voltaria. Enquanto isso, Lysander enfrentava desafios que iam muito além do que ele imaginava. As tensões da cidade, a pressão de investidores e a necessidade de tomar decisões rápidas pesavam sobre ele. Mas mesmo cercado de luxo e poder, sentia um vazio que apenas a lembrança de Amara conseguia preencher. Cada noite, ao deitar-se no apartamento enorme, pensava nos campos, no cheiro da terra molhada, no riso dela e na sensação de paz que sentia ao lado dela. Nada daquela vida sofisticada podia substituir a simplicidade e a autenticidade que ela representava. Uma semana depois, ele finalmente conseguiu retornar ao vilarejo. Amara estava no campo cuidando da horta, quando ouviu o som familiar do carro. O coração dela disparou e ela correu para encontrá-lo. "Você voltou!" exclamou com os olhos brilhando de emoção. "Eu prometi, não prometi?" disse Lysander, com um sorriso que iluminava o rosto. Ele a envolveu em um abraço longo e apertado, como se quisesse compensar cada segundo que estivera distante. Amara sentiu cada batida de seu coração, cada respiração, e percebeu que aquela conexão era inquebrável, independente do tempo ou da distância. Mas como em toda história digna de ser lembrada, os desafios estavam apenas começando. Alguns vizinhos, que ainda carregavam preconceito, começaram a provocar comentários mais abertos. Então vieram notícias de familiares de Lysander, que não entendiam sua ligação com uma jovem do interior. Eles questionavam sua escolha, insinuando que ele deveria se afastar antes que os sentimentos se aprofundassem demais. Amara sentiu o peso dessas notícias, mas Lysander se manteve firme. "Eu não deixarei que ninguém diga o que devo sentir ou com quem devo estar", afirmou, olhando-a nos olhos. "O que temos é real, e ninguém pode tirar isso de nós." O vilarejo começou a perceber que aquela relação não era passageira. Lysander ajudava todos que podia, participava da vida comunitária e mostrava que seu amor por Amara não era apenas um capricho. E pouco a pouco, a resistência deu lugar à curiosidade, à admiração e, finalmente, à aceitação de que o amor verdadeiro não se mede por riqueza, mas por presença, dedicação e sinceridade. Uma noite, enquanto caminhavam sob o céu estrelado, Lysander se aproximou de Amara e segurou suas mãos. "Sabe, eu pensei que sabia tudo sobre a vida, mas estar com você me mostrou que não sei nada, que ainda tenho muito a aprender, principalmente sobre amor." Amara sorriu emocionada. "E eu pensei que minha vida seria sempre igual, limitada, mas você me mostrou que posso sonhar mais, sentir mais, viver mais." Eles permaneceram ali, em silêncio, deixando que o mundo desaparecesse ao redor. E naquele instante, Amara percebeu que,
Não importava os desafios que surgissem, eles enfrentariam juntos. Que cada obstáculo, cada julgamento, cada distância, só serviria para fortalecer o que estava crescendo entre eles. Um amor profundo, intenso e impossível de ser apagado. A calmaria que Amara e Lysander haviam conquistado parecia quase mágica. Mas como toda história de amor verdadeira, a vida tinha seus próprios planos. Poucos dias depois do reencontro dele, uma carta chegou à propriedade, enviada diretamente de um dos escritórios da cidade. Lysander hesitou antes de abrir, mas sabia que não podia ignorar. O selo elegante parecia ameaçador naquele cenário simples do interior. E o ar ficou pesado assim que ele rasgou o envelope. São notícias da minha família e do Conselho de Investidores, disse ele, com a voz mais baixa que o normal, sentando-se à beira do riacho, ainda segurando a carta. Amara aproximou-se devagar, percebendo que algo o abalava profundamente. O que aconteceu? Perguntou, sentindo uma pontada de medo no peito. Ele respirou fundo. Eles querem que eu volte imediatamente para a cidade. Dizem que minha presença é indispensável e que continuar aqui pode comprometer negócios importantes. Alguns sugeriram que talvez eu devesse reconsiderar minha ligação com você. A última palavra soou estranha, pesada, quase como se ele mesmo estivesse assustado com aquilo. Amara sentiu o chão sumir sob seus pés, mas respirou fundo para não demonstrar o turbilhão que surgia dentro dela. Eles não podem controlar o que sentimos, disse, tentando manter a voz firme. Isso, nós, não é algo que eles possam decidir por você. Lysander segurou seu rosto com delicadeza, olhando-a nos olhos. Eu sei disso, mas ouvir essas palavras dói. Eles nunca entenderam nem jamais entenderão, e agora estão tentando me pressionar de todas as formas. Ele fechou os olhos, sentindo o peso de decisões que iam muito além de suas próprias vontades. Nos dias seguintes, a presença deles juntos começou a gerar rumores mais sérios no vilarejo. Algumas pessoas que antes apenas cochichavam agora faziam comentários diretos, questionando se aquele amor poderia realmente durar. Ele tem tudo na cidade e você está presa a essa roça, dizia uma senhora à sua vizinha. Amara ouvia de longe, sentindo uma mistura de raiva e tristeza, mas também um fogo interno de determinação. Ela não permitiria que ninguém destruísse o que estava crescendo entre eles. Enquanto isso, Lysander tentava conciliar suas obrigações da cidade com a vida no interior. As ligações e reuniões eram constantes e ele precisava viajar, mas sempre voltava. Cada retorno era um alívio silencioso para Amara, mas também carregava a dor de saber que a separação seria temporária, porém inevitável. Uma tarde, enquanto caminhavam pelos campos floridos próximos à casa, Amara finalmente decidiu falar sobre o que sentia. Eu sei que tudo isso é complicado, começou, olhando para as mãos dele entrelaçadas nas suas. Mas não podemos deixar que eles nos separem. Não importa o que digam ou façam. Isso que sentimos é mais forte do que qualquer distância ou pressão externa. Lysander parou, segurando sua mão com força. Você está certa. Eu não vou deixar ninguém decidir por mim e por nós. Mas precisamos ser cuidadosos. O mundo que eu deixei para trás não vai desaparecer. Simplesmente. Enquanto falavam, o céu começou a escurecer. Nuvens pesadas cobrindo o sol. Uma tempestade estava se formando e o barulho do vento parecia anunciar que algo maior estava por vir. E, de fato, aquela noite trouxe consigo uma visita inesperada. Um primo de Lysander, enviado por sua família, chegou ao vilarejo. O homem elegante e arrogante parecia deslocado naquele cenário simples, mas a presença dele carregava uma tensão imediata. Lysander, precisamos conversar, disse ele assim que encontrou o amigo, com um tom que não aceitava contestação. Amara ficou parada, observando, sentindo o coração bater acelerado. Ela sabia que aquela conversa poderia mudar tudo. Agora não é hora, Charles, respondeu Lysander, tentando manter a calma. Mas o primo avançou, ignorando o gesto, e começou a questionar cada escolha que Lysander havia feito desde que chegara ao vilarejo. Você não pode continuar aqui desperdiçando seu tempo,
Está se afastando de tudo que construiu e colocando em risco sua posição na cidade. E sua família não aceitará isso. Amara sentiu uma mistura de medo e raiva, mas não conseguiu interromper. Lisander respirou fundo e, olhando para o primo, disse: eu sei exatamente o que estou fazendo. E se você não consegue entender, isso é problema seu. Mas não vou abandonar quem eu amo por convenções ou medo. O silêncio caiu pesado entre eles. Charles encarava Lisander com incredulidade, mas a determinação no olhar de seu primo era inabalável. Amara percebeu pela primeira vez o quanto Lisander estava disposto a lutar por ela. Era um amor que não se curvava diante de pressão ou riqueza, mas que se fortalecia com cada desafio. Nos dias seguintes, o clima no vilarejo ficou tenso. Comentários maldosos se intensificaram e algumas pessoas começaram a tentar criar intrigas, insinuando que Lisander estava apenas brincando com Amara ou que ela o estava enganando de alguma forma. Mas a jovem se manteve firme, aprendendo a responder com paciência e coragem. Cada dia mostrava que seu amor não era apenas sentimento, mas resistência. Uma noite, enquanto caminhavam sob o céu estrelado, Lisander segurou suas mãos e disse: Amara, eu sei que está sendo difícil, mas eu não me arrependo de nada. Você é o que realmente importa. E se alguém tentar nos separar, terá que passar por mim primeiro. Ela sorriu, sentindo lágrimas de emoção escorrerem pelo rosto. Eu confio em você e sei que juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Não vou fugir, não vou desistir. O amor que sentimos é mais forte do que qualquer barreira, mas o futuro prometia ainda mais desafios. Lisander sabia que, além do vilarejo, havia a cidade, a família, os negócios e pressões externas que poderiam ameaçar tudo que eles construíram. Amara, por sua vez, começava a compreender que amar alguém de outro mundo não seria simples, mas que a força de seus sentimentos poderia superar preconceitos, distância e até mesmo decisões familiares. Enquanto a lua surgia no horizonte, iluminando os campos e a roça, eles permaneceram ali lado a lado, sentindo a força do amor que florescia entre eles. Sabiam que o caminho seria cheio de obstáculos, mas também que cada desafio seria uma prova de que aquilo que sentiam era verdadeiro, impossível de ser apagado. Os dias seguintes à chegada do primo de Lisander trouxeram uma tensão que parecia pairar sobre todo o vilarejo. Amara sentia isso em cada olhar suspeito, em cada comentário maldoso que surgia entre vizinhos, mas também no silêncio pesado que Lisander carregava ao final de cada dia. Ele tentava não demonstrar, mas ela podia ver nos olhos dele que cada conversa com a família na cidade havia deixado marcas profundas. Certa tarde, Lisander recebeu um telefonema que mudou tudo. Sua mãe queria visitá-lo imediatamente no vilarejo. O tom da ligação era firme, autoritário e, para Lisander, quase impossível de recusar. Amara percebeu a preocupação dele, mas manteve-se calma, sentindo o peso do momento. Eles virão? Perguntou com o coração acelerado. Sim, respondeu ele, respirando fundo. Minha mãe quer ver tudo com seus próprios olhos. E não tenho escolha. Quando a mãe dele chegou, acompanhada de alguns parentes e assistentes da cidade, Amara sentiu o ambiente se transformar completamente. A mulher era imponente, elegante, com um olhar crítico que parecia analisar cada detalhe da roça, cada gesto da jovem, e não de forma amistosa. Então esta é a moça de quem tanto falam, disse a mãe de Lisander, com um tom frio. Vejo que você realmente gosta da vida simples. Mas será que consegue lidar com o mundo real? Amara respirou fundo, mantendo a postura ereta. Eu posso não ter crescido na cidade, mas conheço trabalho duro, dedicação e amor verdadeiro. E sei que consigo enfrentar qualquer desafio ao lado de quem amo. A mãe de Lisander arqueou uma sobrancelha, claramente surpresa com a firmeza da jovem, mas não se deu por satisfeita. Lisander, precisamos conversar. Essa vida aqui, você está se afastando da família, dos negócios, de tudo que construiu. Você precisa decidir o que realmente quer. O silêncio caiu pesado sobre todos. Amara sentiu o coração disparar, mas Lisander a segurou pela mão, transmitindo calma. Mãe, eu sei o que quero. Eu quero estar aqui com Amara,
Nada mais importa. A tensão, porém, estava longe de acabar. A visita da família trouxe à tona lembranças de antigas rivalidades, de expectativas não cumpridas e de um mundo que parecia totalmente incompatível com a simplicidade do interior. Durante os dias que se seguiram, Amara sentiu olhares avaliativos, comentários sutis e provocações veladas. Mas, ao mesmo tempo, percebeu algo surpreendente. A força de Lysander ao defendê-la era implacável. Cada vez que alguém tentava questioná-la, ele se posicionava firme, mostrando que o amor deles não seria abalado. Uma noite, após mais uma discussão com a família, Lysander desabou. Sentaram-se juntos à beira do rio, com o som da água corrente misturando-se à respiração pesada dele. Amara, eu nunca imaginei que seria tão difícil, disse, apertando sua mão. Minha família, meu mundo, parece que está tentando nos separar. Ela o olhou com os olhos brilhando. E ainda assim você está aqui, lutando por nós. Isso já mostra que nada nem ninguém pode acabar com o que sentimos. Mas o destino trouxe mais desafios. Durante a visita, Charles, o primo de Lysander, começou a se aproximar de alguns vizinhos, espalhando boatos e questionando a sinceridade de Amara. Ele insinuava que ela não estava preparada para lidar com a riqueza e responsabilidades de Lysander, que seu amor era apenas uma fase. Amara sentiu a dor dessas palavras, mas pela primeira vez, algo dentro dela se fortaleceu. Ela percebeu que não podia depender apenas da proteção de Lysander. Precisava mostrar ao mundo, e a si mesma, que era forte, determinada e capaz de enfrentar qualquer barreira. Nos dias seguintes, ela começou a participar de pequenas decisões com Lysander, ajudando-o a entender a roça de forma mais estratégica, mostrando que conhecimento, coragem e determinação podiam superar qualquer preconceito. Cada gesto, cada palavra, cada atitude fortalecia o vínculo entre eles e começava a conquistar até alguns membros da família, que antes desconfiavam. Em uma noite silenciosa, enquanto caminhavam sobre o céu estrelado, Lysander olhou para Amara e disse: "Você mudou tudo. Mostrou que o amor não precisa se curvar diante de medo, status ou julgamento. Eu nunca imaginei que poderia sentir algo assim." Amara sorriu emocionada. "E eu pensei que minha vida seria sempre limitada a essa roça. Mas você me mostrou que posso sonhar, sentir e que posso ser mais forte do que imaginei." No entanto, uma nova tempestade estava prestes a chegar. A cidade começou a pressionar novamente. Negócios urgentes precisavam de sua atenção. E alguns parentes insistiam para que ele se afastasse de Amara antes que o amor se tornasse ainda mais intenso. Mas Lysander, pela primeira vez, sentiu-se confiante o suficiente para enfrentar qualquer obstáculo. Ele sabia que não poderia perder Amara, que seu amor era mais valioso que qualquer fortuna, qualquer decisão empresarial ou qualquer tradição familiar. O sol surgia por trás das montanhas naquela manhã, iluminando a roça como se a própria natureza quisesse celebrar o amor que florescia ali. Amara caminhava pelos campos, sentindo o vento no rosto e o cheiro da terra molhada, enquanto lembranças dos últimos dias passavam por sua mente. A chegada de Lysander, as tempestades enfrentadas juntos, os olhares críticos do vilarejo, os desafios impostos pela cidade. E, acima de tudo, cada momento de carinho, cada sorriso, cada toque que havia transformado sua vida para sempre. Lysander estava próximo, observando-a de longe, com um sorriso que misturava ternura e orgulho. Ele havia passado noites pensando, planejando e decidindo como proteger aquele amor que era maior do que qualquer barreira. E finalmente havia chegado o momento de agir. Quando ela se aproximou dele, ele estendeu a mão, segurando a dela com firmeza. "Amara", começou, a voz carregada de emoção. "Nós enfrentamos tanto juntos, mas nada poderia nos separar. Eu sei que minha família, a cidade, os obstáculos, tudo isso tentou nos testar, e nos testou mesmo. Mas eu aprendi algo muito importante. Não existe nada no mundo que valha mais do que você, do que nós." Ela sorriu, sentindo lágrimas se formarem nos olhos. "Eu também aprendi, Lysander,
Aprendi que amor verdadeiro não se mede por dinheiro, poder ou posição social. Ele se mede por presença, coragem e pelo que estamos dispostos a lutar juntos. Nesse momento, um carro elegante parou na estrada de terra. A mãe de Lisander desceu, acompanhada de alguns parentes. Mas desta vez algo estava diferente. Havia nos olhos dela uma expressão que misturava respeito e aceitação. Ela se aproximou e Lisander respirou fundo. Amara, disse ela, com a voz mais suave do que em qualquer visita anterior. Eu observei tudo. Vi a força que você tem, a sinceridade do seu amor e o quanto você mudou Lisander, mas também o quanto ele escolheu permanecer ao seu lado. Eu estava cega pela tradição, pelo que esperava da minha família, mas agora vejo que você é digna de nosso respeito. Amara sentiu um misto de surpresa e emoção, mas não disse nada. Apenas sorriu e apertou a mão de Lisander, sentindo que aquele momento selava não apenas sua aceitação, mas a força de um amor que superou qualquer barreira. Nos dias que se seguiram, a vida no vilarejo começou a mudar. Os vizinhos que antes olhavam com desconfiança começaram a aceitar Lisander de verdade. Alguns, inspirados pela determinação de Amara, começaram a acreditar que amor verdadeiro podia existir entre mundos diferentes. A roça nunca fora tão viva, tão cheia de alegria, risos e histórias compartilhadas. Lisander e Amara, lado a lado, decidiram que não precisavam se dividir entre dois mundos. Ele reorganizou seus negócios de modo que pudesse passar longos períodos no interior, enquanto ela continuava cuidando da roça, ensinando-o a ver a beleza nas coisas simples. Cada dia juntos era uma mistura de trabalho, risadas, carinho e pequenas aventuras que fortaleciam ainda mais a conexão entre eles. Uma tarde, enquanto caminhavam por um campo de flores silvestres, Lisander se ajoelhou diante de Amara, segurando uma pequena caixa. O coração dela disparou. Amara, eu sei que enfrentamos desafios que ninguém jamais poderia imaginar. Mas também sei que não existe nada que eu queira, mais do que passar minha vida ao seu lado. Você é minha força, minha inspiração, meu tudo. Quer casar comigo? Amara sentiu as lágrimas rolarem livremente. Ela riu e chorou ao mesmo tempo, sem conseguir encontrar palavras. Finalmente conseguiu sussurrar. Sim, Lisander. Quero passar minha vida com você. Não importa o que aconteça. Ele sorriu, deslizando o anel em seu dedo e a abraçou, como se quisesse que aquele momento durasse para sempre. Ao longe, o sol se pôs, pintando o céu com cores douradas e rosadas, como se o universo inteiro estivesse celebrando aquela união. A vida seguiu, mas agora com um novo ritmo, alegria, amor e cumplicidade. O vilarejo nunca mais foi o mesmo, pois todos aprenderam que o amor verdadeiro podia superar preconceitos, distância e diferenças sociais. Amara e Lisander se tornaram uma inspiração, mostrando que a coragem de lutar pelo que se ama transforma vidas e corações. Meses depois, o casal organizou uma pequena cerimônia no campo, cercado de amigos, vizinhos e familiares que agora aceitavam e admiravam a história deles. A simplicidade do interior, o aroma da terra, o som do vento entre as árvores e o riso das crianças criavam um cenário perfeito para a celebração de um amor que nasceu de encontros inesperados, superou tempestades e barreiras e finalmente floresceu plenamente. Enquanto dançavam sob o céu estrelado naquela noite, Amara pensou consigo mesma. Nunca imaginei que a vida poderia ser tão intensa, tão verdadeira, tão linda. Lisander olhou para ela e disse baixinho, isso é só o começo. Meu amor, o melhor ainda está por vir. A história termina com eles de mãos dadas, caminhando pelos campos iluminados pela lua, cercados de amor, aceitação e a certeza de que nada, absolutamente nada, poderia separar dois corações que nasceram para estar juntos. O amor deles finalmente venceu, trazendo um final feliz, intenso e memorável, digno de ser lembrado para sempre. Então, pessoal, vocês gostaram dessa história? Deixe aqui nos comentários, pois é muito importante o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei.
pois ajuda muito. Até a próxima!